Hoje à noite, o nosso tema será o padrão de Deus para ser uma família abençoada. O tema já está na projeção aí, você pode repetir comigo, vamos lá? O padrão de Deus para ser uma família abençoada. Vamos de novo? O padrão de Deus para ser uma família abençoada. Quando a gente fala em bênção, é quase que automático, e todo mundo pensa, eu quero uma, eu preciso, eu quero que a minha família, a minha casa seja abençoada. Todo mundo quer uma bênção, todos nós queremos ser abençoados. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai aprender uma coisa muito, muito importante. Eu já disse isso aqui muitas vezes, vou repetir, só para trazer de volta a sua memória. Existem algumas coisas de Deus que são incondicionais. Amor é uma coisa incondicional de Deus. Não importa o que você faça, o que você deixe de fazer, Deus sempre vai amar você. Amém, irmãos? Amor de Deus é incondicional. Misericórdia de Deus para conosco também é incondicional. Não importa quem você seja, o que você faça, sempre a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã, diz a Bíblia. O sol, a chuva, a Bíblia diz que o Senhor faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Então, coisas de Deus que são incondicionais. Mas aprenda, existem bênçãos na palavra de Deus que estão condicionadas aos princípios que Deus estabeleceu na Bíblia. Existem coisas de Deus para nós que nós só vamos desfrutar se obedecermos aos princípios da palavra de Deus. Por isso, hoje à noite, eu quero olhar para você, para os 2 primeiros capítulos de Gênesis, e descobrimos ali alguns princípios de Deus para que a nossa família seja abençoada. Eu quero ler com você inicialmente Gênesis 1, versículos 26 e 28. Gênesis capítulo 1, primeiro livro aí da sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28. A Bíblia diz assim, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo que é réptil que se move sobre a terra. Versículo 28. E Deus fez o que, irmãos? E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Diante desse texto, a gente vai descobrir que Deus tem princípios estabelecidos, e se a gente não observar esses princípios, nossa família corre o risco de perder a bênção do Senhor. Antes de continuarmos, feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua família diante de Deus. Diga aí ao Senhor nesta oração, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero compreender os teus princípios para a minha vida, para a minha casa, porque eu quero que a minha família seja abençoada. Ó Deus, no nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada aos nossos pés todo dia. E que nesta noite esta palavra fale o nosso coração de maneira muito especial. Ajuda-nos a compreender os princípios do Senhor, os princípios da tua palavra, para caminharmos a cada dia sob a bênção do Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Quando a gente olha para a palavra de Deus, vamos descobrir que Deus fez com o homem muitas alianças. A gente entende que Deus tem princípios pré-estabelecidos através das suas alianças feitas com o homem. Fez uma aliança com Abraão,
fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Davi, fez uma aliança conosco através de Jesus. E essas alianças são para nos abençoar. Mas eu só consigo desfrutar dessa bênção da aliança de Deus se eu compreender e me submeter aos princípios da palavra de Deus. E esses princípios, meus irmãos, que nós vamos ver hoje à noite, são inegociáveis. São coisas que não dá para negociarmos com Deus e ainda assim tentarmos desfrutar da bênção do Senhor. Eu sei que todos nós queremos muito sermos abençoados, mas a bênção então está condicionada à obediência aos princípios. Então vamos ao primeiro princípio hoje à noite. Primeiro padrão de Deus, primeiro princípio é o princípio do quê? Dos gêneros na espécie. Eu fiquei pensando hoje à tarde e hoje de manhã que há 40 anos seria quase desnecessário incluir um tópico como esse numa mensagem sobre família. Seria quase desnecessário, há alguns anos atrás, a gente incluir um tópico como esse e extraímos da palavra de Deus um parecer como esse para nossa reflexão, mas hoje é essencial que a gente traga ao nosso coração essa reflexão. No capítulo 1, versículo 27 e 28, há uma observação muito clara de Deus sobre o que é o primeiro princípio para a bênção de Deus para uma família. É o princípio dos gêneros. Em biologia, a gente aprende que elas são classificadas primeiro por espécie, depois a espécie, o gênero, depois o gênero, a família. Na raça humana a gente tem a espécie Homo sapiens, isso é, o homem, o ser humano. E aí a gente tem gêneros. Então olhem para a sua Bíblia comigo, por favor. No verso 27 do capítulo 1 de Gênesis. Quais são os gêneros de seres humanos que Deus criou? E criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Qual é o gênero? Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. A Bíblia é muito clara. E como eu disse, é imprescindível que nesse tempo, para esse momento, a gente traga de volta esse conceito de Deus, porque isso aqui, meus irmãos, é o princípio número 1 para a sua família ser abençoada. Deus estabeleceu na raça humana o gênero macho e fêmea. Um homem, uma mulher podem constituir uma família. Um homem e uma mulher podem constituir, pela palavra de Deus, o primeiro princípio para a instituição de uma família. Então, olhe para mim e entenda bem o que eu vou lhe dizer. Ainda que a gente tenha nesse país aprovado uma lei que diz que homem pode casar com homem, a minha Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. E o que foi que Deus abençoou, irmãos? Macho e fêmea. É essa unidade familiar que Deus abençoa. Apesar da gente ter que lutar com isso todo o tempo, e eu sei que essa luta está apenas começando, esse é um padrão que a igreja precisa estabelecer com clareza. Ainda que a gente tenha que lidar com isso todo o tempo, conquanto igreja, está estabelecido pela palavra de Deus o primeiro princípio para a bênção de Deus para uma família: um homem e uma mulher. Não são dois homens e uma mulher, não é duas mulheres e um homem, não é uma mulher e uma mulher, ou um homem e um homem. O princípio número 1 para a bênção de Deus para a sua casa é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Simples assim, sem rodeios, sem tentativas de explicar. Outro dia eu recebi um e-mail de uma igreja no Rio de Janeiro, feita só para homoafetivos, para homossexuais. E eles estavam batizando gente, fazendo casamento de gente, dizendo que Deus é um Deus que ama todo mundo. É verdade, irmãos. Não estou errado não. Deus ama todo mundo. Deus é um Deus de misericórdia. E é verdade, Deus é um Deus de misericórdia. Mas o princípio número 1, estabelecido por Deus, para que a bênção de Deus seja sobre a minha casa, ela tem que ser constituída de sua base por um homem e uma mulher. A gente poderia gastar aqui um tempo sobre esse tema.
Como hoje eu preciso caminhar com você nesses princípios que são fundamentais, eu vou deixar para você aí Levítico capítulo 18. A Bíblia vai falar nos versos 22 e 23 sobre uniões abomináveis. Uniões que Deus abomina. Em Romanos capítulo 1, do verso 23 até o versículo 32, o apóstolo Paulo passa um tempo escrevendo à igreja aos romanos só sobre a problemática da homoafetividade. O problema na homoafetividade não são as pessoas. Porque você podia discutir comigo, por exemplo, pastor, mas eu conheço gente que tem o jeito, que tem o trejeito, que tem os sentimentos voltados para a homoafetividade. A homoafetividade, ela pode vir a uma pessoa de muitas maneiras. A raiz pode estar em muitos pontos. Mas o princípio número 1, para que a sua família seja abençoada, é que ela tem que ser constituída em gênero segundo o padrão da palavra de Deus. Um homem e uma mulher. O problema da homoafetividade é que ela depõe contra a glória de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Os homens dominados por suas próprias paixões perverteram a glória de Deus. Depõe contra a estrutura de criação do projeto de Deus. Então, qual é o primeiro princípio para que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa? É o princípio dos gêneros. Um homem e uma mulher. Se você tem amigos que lutam com isso, é simples assim, irmãos. Querido, cada um é livre para fazer o que quer da vida. Mas você, para ser abençoado, tem que andar nos princípios que Deus estabeleceu. Amém, queridos? Nós temos filhos, vamos ensinar os nossos filhos qual é o padrão de Deus. Temos filhas, vamos ensinar às nossas filhas qual é o padrão de Deus. É assim que Deus estabeleceu, é assim que é o padrão de Deus. Ainda que a sociedade diga que não, que o governo diga que não, que a lei diga que não, o padrão que Deus estabeleceu é esse. E se você quer a bênção de Deus, tem que andar no princípio da palavra de Deus. Segundo princípio, é o princípio da responsabilidade. Então, qual é o segundo princípio? Responsabilidade. É o princípio da responsabilidade. Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, o segundo princípio é o princípio da responsabilidade. Olhe para o verso 24 do capítulo 2 de Gênesis agora. Capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á ou apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Existem 3 verbos importantes aí. Primeiro, deixar. Segundo, apegar. Terceiro, ser. Coisas que Deus estabeleceu como princípio. Isso emana, desse verso emana o princípio da responsabilidade. Ninguém pode constituir uma família sem entender ou passar ou obedecer o princípio da responsabilidade. Por isso, alguém que quer casar tem que assumir a responsabilidade de deixar o seu pai e a sua mãe, o que pressupõe a característica de alguém que tenha condições de deixar o pai e a mãe do convívio da sua casa, da sua família, que tenha condições de sustentar, de se manter, tem que se apegar à sua esposa, assumindo com ela um compromisso de mutualidade e tornar-se com ela uma só carne, o que implica em cumplicidade. Isso é responsabilidade, irmãos. O problema é que a gente acompanha todo dia casamentos que começam e terminam quase que instantaneamente, porque não se observou o princípio da responsabilidade. Então, você que está querendo casar, quem está querendo casar aqui, levanta a mão, por favor. Olha que bênção, irmãos. Ótimo. Muito bem. Pode levantar, João. Não, tá bom, futuro. Está ali o Manolo, irmãos. O Manolo, um dia quis casar, né, Manolo? Agora já casou, Manolo? Que bênção, viu aí, tá vendo? Mas quando vai casar, tem que entender o princípio da responsabilidade.
Não é só dizer, hoje eu levantei, quero casar. Não é assim que funciona, irmãos. Para você casar, você tem que estabelecer um entendimento. Tem que haver responsabilidade. Responsabilidade. O entendimento de que você vai assumir um compromisso com outra pessoa, de dividir a vida, partilhar a vida. Isso requer um entendimento de maturidade. Os garotos, quando vão crescendo, especialmente os meninos, eles têm uma paixão por dirigir, não é? Eles ficam com vontade de dirigir. Eles querem dirigir. Eles acham que sabem dirigir. Eles acham que conseguem dirigir. E os meus não foram diferentes. Eu fui ensinando os meus filhos a dirigir ao longo do tempo. Deixava um pouquinho, aí outro pouquinho, aí outro pouquinho, aí outro pouquinho. E eles começam assim, pai, mas eu já sei dirigir. Você sabe dirigir, mas não tem responsabilidade para dirigir. Não tem maturidade para dirigir. Porque nenhum pai, em sã consciência, entrega um carro para um garoto de 12 anos, ainda que saiba dirigir, para fazer uma viagem. Por quê, irmãos? Porque a gente entende que ele não tem maturidade. Porque dirigir não é só um movimento sincronizado de virar o volante e engatar a marcha. Ele precisa ter consciência e percepção do ambiente onde está inserido, do trânsito, não é verdade? Do que fazer, situações mais complexas. Ele tem que ter maturidade de vida. Não é só saber engatar a marcha e virar o volante. A gente entende que para o casamento esse princípio se aplica. Não é só dizer quero casar. Não, tem que ter maturidade. Tem muita gente que tem 20 anos, está pronto para casar. Mas tem muita gente que tem 25 anos e ainda é imaturo para o casamento. Essa é a verdade. Os gabinetes pastorais estão cheios de gente se casando porque não querem ter relação sexual antes de casar. Então eu quero transar, eu quero casar, mas não tem maturidade. E depois enchem os nossos gabinetes para a gente dizer, não estava no tempo, tem que amadurecer agora, vamos tentar tirar o atraso da maturidade. Princípio para ser abençoado no casamento, na família, é o princípio da responsabilidade. Responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, assumir comprometimento, maturidade, requer potencial de ação e suprimento. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Esse deixar aqui, irmãos, não é só deixar fisicamente, é deixar emocionalmente. Hoje meu pai e minha mãe estão aí. Por favor, Cris, fique de pé. Esse casal de velhinhos simpáticos. Por favor, meu pai e minha mãe. Dá um sorriso aí pro pessoal. Isso, muito obrigado. Já está carequinha, coitado. Já está de idade, é assim mesmo. A idade chegou, é isso aí. O meu sogro e minha sogra estavam sentados ao lado deles. Mas quando eu e Vemo nos casamos, isso já, acho que pouco mais de 20 anos. Tá bom, 25. Eu sabia. 25 anos. Fomos morar longe do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, pelo menos 400 quilômetros. Foi uma bênção, irmãos. Porque quando eu estava chateado comigo, não dava para dizer, vou para casa da minha mãe hoje. Não tinha para onde ir. Nem eu. Isso implica em dizer que quando a gente casa, tem que deixar o pai e a mãe, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Quem casa tem que se desligar. Isso implica em responsabilidade. Eu falei para o Mateus está começando a falar lá em casa que quer casar. Aí eu falei para ele, quando você ficar noivo, a partir do dia que você ficar noivo, eu não troco mais uma lâmpada aqui em casa, não arrumo mais uma torneira, não faço mais nada no quintal, é tudo você. Ué, pai, por quê? É parte do treinamento. Eu quero que você case sendo um homem de verdade, não é? Já pensou casar, Zé? Aí tem que contratar um eletricista para trocar uma lâmpada. É uma vergonha, não é? Um cara que não sabe trocar uma lâmpada. Tem que fazer um curso, tem que fazer. Então, a gente tem que entender que um princípio para ser abençoado é o princípio da responsabilidade, meu irmão.
Você está casado há 10, 5, 20 anos, mas não assumiu ainda a responsabilidade da sua casa. Está na hora de dizer, daqui para frente, no nome de Jesus, eu sou responsável por essa casa, eu assumo responsabilidade com o meu casamento, com o meu cônjuge, com os meus filhos. Eu assumo responsabilidade, porque esse é o segundo princípio para sermos abençoados na família. Responsabilidade. Responsabilidade. Tem gente que em casa, a qualquer pequena situação, tem que pedir a intervenção de alguém de fora. Está errado, irmãos. Tem que assumir responsabilidade em casa. Você como esposa, você como marido, tem responsabilidade. Família, para ser abençoado, implica em responsabilidade. Se você não tem sido até hoje responsável, eu quero desafiá-lo hoje, no nome de Jesus, a estabelecer na sua vida esse princípio. Eu sou responsável pela minha família. Quer ser abençoado? Quer ter uma família abençoada? O segundo princípio é o princípio do quê? Da responsabilidade. Terceiro princípio. O terceiro princípio, dentro do padrão de Deus, para sermos uma família abençoada, é o princípio da aliança. É o princípio da aliança. O versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis. O verso 23 do capítulo 2 de Gênesis diz o seguinte: e disse Adão, essa agora é osso do quê? Dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Sabe qual é o princípio estabelecido aqui? Osso do osso, carne da carne é aliança. Aliança. Aliança implica em um pacto, um comprometimento que vai além das palavras, um comprometimento que vai além de firmar um contrato de convivência. O nosso Deus é um Deus de aliança, amém, irmãos? Ele tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com o nosso Deus, e a quebra desta aliança pode gerar sobre a nossa vida impedimentos à bênção de Deus. Na família não é diferente. Não é diferente. Essa aliança começa com marido e mulher. Um homem e uma mulher fazem uma aliança entre si e constituem uma família. Mas essa aliança alcança também os filhos. É por isso que Malaquias capítulo 4, verso 6, o profeta diz: e quando ele vier, converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração de seus pais. Isso é aliança. É comprometimento. Não é possível esperar a bênção de Deus sobre a sua casa se não houver uma aliança entre vocês. Não é possível esperar que Deus derrame bênçãos extraordinárias se não houver sobre a sua casa um pacto de aliança. É comprometimento. É uma ligação profunda. Quando a gente quebra a aliança, consequências e muitas vezes sequelas tão difíceis teremos que lidar. E eu te pergunto hoje, querido, há uma aliança na sua casa? Porque algumas das nossas casas mais se parecem como uma hospedaria. As pessoas chegam, cada um no seu próprio ritmo de vida, cada um no seu próprio jeito, toma banho, come e sai. Deita, dorme, levanta e sai de novo. Ninguém sabe onde está, ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe com quem está. Os meus filhos já são adultos, especialmente os dois meninos, já são homens. Mas de vez em quando eu chamo esses caras: vem cá, onde você estava? Ué, pai, como assim? Como assim? Eu quero saber onde você estava, com quem você estava, onde foi. Não é assim que funciona. Eu já sou homem, pai. É homem, mas tem um compromisso comigo. Enquanto estiver nessa casa, as regras quem dá aqui sou eu e a sua mãe. Quando a gente fala de aliança, nós estamos falando sobre dar. Vai no banheiro? Rapidinho e volta então. Vai lá.
Quando a gente fala sobre aliança, nós estamos falando sobre compromisso um com o outro. Nós estamos falando de prestação de contas. Que negócio é esse, irmãos? Eu conheço maridos que saem de casa e a gente pergunta: cadê o fulano? Pastor, não sei, acho que viajou. Como assim acho que viajou? Então, não me falou nada. Mas como assim não falou nada? Acho que foi pescar. Como assim acho que foi pescar? Que casamento é esse? Casamento é um pacto, uma aliança, um comprometimento, é prestação de contas. Esse é o princípio da aliança. Quando a gente quebra o princípio da aliança, estamos quebrando a bênção de Deus sobre a nossa família. Você quer ser abençoado? Então eu lhe pergunto hoje: em que nível de aliança você está com a sua família? Que nível de aliança há entre você e sua esposa? Que nível de aliança há entre você e seus filhos? Que nível de resposta, de comprometimento vocês têm em casa? Quer ser abençoado? Tem que andar no princípio, irmão. Quer bênção de Deus sobre a sua família? Tem que se estabelecer na sua casa o princípio da palavra de Deus. Há uma aliança nessa família. Há uma aliança aqui. Há um comprometimento entre nós. Quando a gente obedece o princípio da aliança, estamos estabelecendo um padrão para a bênção de Deus sobre a nossa casa. Meu desejo é que a sua casa seja uma casa aliançada entre vocês, e que haja uma aliança entre vocês e Deus todo o tempo. Que o coração dos seus filhos seja convertido ao coração dos pais, o coração dos pais é convertido ao coração dos seus filhos, e que essa aliança promova sobre a nossa casa bênção e cuidado de Deus. Mas há um quarto princípio para o padrão de Deus para uma família abençoada. É o princípio dos papéis na família. Vamos repetir juntos qual é o princípio? Vamos de novo. O princípio dos papéis na família. Pastor Marcos, acho que a minha bateria aqui está dando um sinalzinho que está pifando. Se você puder me ajudar. Gênesis 2, o verso 18. Olhe para a sua Bíblia. Gênesis 2, 18. O que diz a Bíblia? E disse o Senhor Deus. O que foi que o Senhor disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O homem estava só no jardim do Éden. O pastor Cláudio Duarte, ele fala muito sobre família. Querido, vamos lá. Muito obrigado, querido. E numa ministração falando sobre o jardim do Éden, ele disse assim: irmãos, quem está querendo casar, pensando em ser feliz, está entrando numa fria. Deus olhou para Adão lá no jardim do Éden, ele estava feliz, irmãos. Pensa num cara feliz. Jardim do Éden, animais à disposição. Todo dia ele achava um animalzinho novo, dava um nome para ele. O que ele dava o nome, ficava o nome aqui como Deus dava. Passeava pelado pelo jardim sem problema nenhum, comia do que queria no jardim. Aí Deus olhou para ele e disse assim: está feliz demais? Vou te fazer uma companheira. Não, acho que estava brincando, irmãos, não é verdade, né? Estava muito feliz, está feliz demais, vamos fazer uma companheira para ele. Não, estava brincando. Na verdade, Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjutora, uma companheira. Alguém que lhe seja compatível para a convivência. E Deus estabeleceu nesse texto o princípio dos papéis. A partir daquele momento, Adão recebe Eva como sua esposa,
e Deus estabelece ali os seus papéis. Ele era o homem da casa, o marido, o cabeça, o sacerdote, o provedor. Senão, veja o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, 1 Pedro 3. A Bíblia vai ensinar qual é a tarefa do homem, qual é o papel do homem. Em Efésios a Bíblia vai dizer assim: meu irmão, você que é marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e foi capaz de dar a vida por ela. Pedro vai dizer: meu irmão, você que é marido, ame a sua esposa e trate-a com honra, como vaso mais frágil. Vai nos ensinar que você e eu, como homens, somos então, ao nos casarmos, nos tornamos marido, companheiro, cabeça do lar, sacerdote, provedor, alguém com responsabilidade, com a tarefa de manter o equilíbrio na sua casa. Sabe qual é o nosso grande desafio desse tempo, irmãos? É que os nossos homens estão abdicando da sua tarefa, do seu papel estabelecido por Deus, e os nossos lares estão se esfacelando. Eu quero tratar aqui, numa quinta-feira, só sobre a tarefa do homem, e depois só sobre o papel da mulher no casamento e na família. Mas eu quero te adiantar, meu irmão, Deus o fez homem e deu a você capacidades que a sua esposa não tem, para que você seja o cabeça, o líder, o sacerdote, o provedor da sua casa. Quem é na sua casa que assume a responsabilidade do equilíbrio emocional? Quem é na sua casa que chama a responsabilidade da educação dos filhos? Nós homens, é mais fácil transferir, né, irmãos, a responsabilidade. Fala com a sua mãe. Vê com a sua mãe. Sua mãe vai chegar. Vou contar para sua mãe. E a gente vai abdicando ao longo do tempo da nossa responsabilidade. O papel da mulher, esposa, companheira, recebeu de Deus a missão de ser base, edificação. Senão, os mesmos textos, Efésios 5, 1 Pedro 3, Provérbios 12, 4, diz que a coroa do marido é uma esposa. A esposa sábia é coroa do seu marido. Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Como é que estão os papéis da sua família? Uma vez eu fui visitar um casal, eu cheguei na casa, sentei, eu numa cadeira, ela em outra cadeira, ele em outra cadeira. E comecei a conversar com eles e perguntei: irmãos, eu estou vendo vocês na igreja há algum tempo, estou feliz, vocês já conhecem a palavra, já são evangélicos, como é que é a vida de vocês? E ela disse: não, pastor, a gente já foi a alguma igreja um tempo e tal, e contou a história. E aí eu virei para ele e perguntei: então, irmão, e como é que foi a sua experiência de conversão? Ele disse: não, ela respondeu: pastor, nossa experiência foi assim, né, amor? E ele dizia: é, amor. Aí pergunta o seguinte, ela respondia e dizia: né, amor? E ele dizia: é, amor. Aquilo foi me irritando. Eu pensei: vai responder alguma pergunta ou não? Aí a gente pensa assim: mas existem lares que as mulheres são mais dominadoras. Existem mesmo, irmãos. Mas ouça bem, esse não é o padrão que Deus estabeleceu. Não é. Eu já contei essa história muitas vezes, vou contar de novo. A mesma história, porque são personagens distantes, né? Se eu começar a contar histórias recentes, aí vou ter que citar personagens recentes. É melhor não, né? Vamos deixar um personagem antigo. Quando a gente começou a Missão Inocência, tinha uma família que era da igreja, e a esposa disse assim para mim: pastor, meu marido e os meus filhos serão membros da igreja, mas eu não vou ser membro da igreja, porque eu sou membro da Igreja Universal de Jesus. Eu falei: tá bom, irmã, é a sua decisão,
Mas entenda bem, não existe igreja universal de Jesus que não se estabeleça geograficamente. Então você pode até ser membro da igreja universal de Jesus, mas só vai de fato ser efetivo membro do corpo de Cristo se estiver ligado a um corpo geograficamente estabelecido. Uma igreja na terra, que trabalha, que age. Não, eu não, pastor. Tá bom. E o tempo passou, eu estava nos cultos sempre, participou de tudo, ajudava muito na igreja, uma mulher muito jóia no trabalho. Mas um dia tivemos um problema lá, Inocência. E eu convoquei, liguei, disse, marca uma reunião com a diretoria, eu vou para o culto hoje, depois do culto a gente vai ter uma reunião com a diretoria, tá bom? O marido dela era membro da diretoria, e acabou o culto, e eu disse, irmãos, então a diretoria pode ficar, a gente vai ter reunião, e ela ficou. E fizemos ali aquela bolinha, e eu muito gentilmente, vocês me conhecem, eu não sou de ser muito duro nas palavras, mas gentilmente disse, irmã, essa é uma reunião da diretoria, a irmã não é da diretoria e nem membro da igreja, então não é uma reunião que a irmã possa participar. Ela olhou para mim e disse assim, eu trabalho nessa igreja tanto quanto meu marido, pastor. Eu falei, eu sei, irmã, eu sei e reconheço isso, só uma bênção aqui. Mas essa é uma reunião para diretoria, e a irmã não é nem membro da igreja. Mas eu vou ficar. Eu falei, não vai. Eu não saio, eu não faço a reunião. É simples. Não tem problema para mim. E ficou naquele impasse. Mas por que eu não posso ficar? Porque a senhora não é membro da igreja. Foi escolha sua, não foi minha. Foi a irmã que disse, eu não quero ser membro da igreja. E ficou naquele embate, de repente ela explodiu, ficou brava, saiu empurrando umas cadeiras, ficou nervosa lá fora, e o clima ficou ruim. Daqui a pouco entrou o irmão e disse, pastor, está passando mal de verdade mesmo, ela ficou mal. Falei, então vamos internar, irmão, vai para o hospital. Levou para o hospital, fizemos uma reunião rapidinho ali, e ela foi para o hospital, a pressão subiu muito, ela quase teve um infarto, o médico tratou lá no hospital. Depois da reunião, eu fui no hospital, quando cheguei no leito, ela estava tremendo ainda, muito nervosa comigo. Eu falei, querida, ainda assim, vim aqui para orar com você. Ela brava comigo. Aí saiu do hospital, foi para casa, deu um tempinho, aí fui na casa dela. Cheguei lá, falei, irmã, vim aqui te dar um abraço, não fica bravo comigo não. Mas pastor, não é de mim, até começamos a conversar ali. E ela desabafou um pouco comigo, e numa altura da conversa, eu falei assim, pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A vida inteira eu levei essa família nas costas. A vida inteira eu que tomei decisões aqui. A vida inteira foi eu que disse quando íamos e quando não íamos. A vida inteira foi eu que ditei as regras. Eu não aguento mais. Eu falei, está aí o problema. Então, querida, entenda. A irmã exerceu a função errada a vida inteira. Só podia terminar no lugar errado. Quando a gente quebra um princípio da palavra de Deus, estamos quebrando um problema para a nossa própria vida. Estamos atraindo um problema para a nossa própria vida. Estamos estabelecendo o meu princípio, e quando estabeleço o meu princípio contra o princípio da palavra, eu estou quebrando a bênção de Deus na minha casa. Você está entendendo, irmão? É sério e profundo, simples assim. Simples assim. Meu desejo é que você saia daqui hoje como homem dizendo, Senhor, eu quero assumir o meu papel como pai, como marido, como sacerdote, como provedor, como liderança na minha casa. Eu e Veima nos casamos, nós tínhamos 19 anos. A Veima já trabalhava desde os 15. E durante todo o nosso tempo de casados, poucas vezes ela ficou sem trabalhar. Já houve tempo na nossa casa que o salário era só o dela. Já houve tempo que era só o meu. Eu espero que o dela seja maior que o meu ainda. De novo, vai ser uma bênção. Mas entenda bem, eu não estou falando de quem ganha mais. Eu estou dizendo de quem é o sacerdote da casa. Esse é o princípio. A gente confunde as coisas, não é verdade? A gente confunde. Nós não estamos falando sobre quem trabalha fora ou quem trabalha em casa. Não é nada disso. É princípio estabelecido pela palavra de Deus. Você é marido, você é sacerdote na sua casa. Entende? Princípio de Deus. Princípio de Deus. Você tem que ser o cabeça, e o cabeça tem que ser aquele indivíduo que pensa, que raciocina, que mantém o equilíbrio.
Esse é o princípio dos papéis para a bênção de Deus na nossa casa. É por isso que muitos dos nossos lares vivem se arrastando, mendigando um pouquinho de paz, de bênção de Deus, porque a gente se perdeu em quem deve viver o que na nossa família. Então, minha irmã, assuma o seu papel. Meu irmão, assuma o seu papel. Você que é pai, assuma o seu papel. Você que é filho, assuma a sua responsabilidade como filho. Finalmente, o último padrão, o último princípio, é o princípio da intimidade. Qual é o princípio? Da intimidade. Gênesis 2, 25. E ambos estavam, que irmãos? O homem e a sua mulher. Olha agora, observe a declaração bíblica: o homem e a sua mulher. E não se envergonhavam. Isso fala de intimidade, exposição, transparência, relacionamento de liberdade, convivência e mutualidade. Estar nu não é só estar sem roupa, é ser transparente nas emoções, nos relacionamentos, na afetividade. É transparência e exposição emocional e espiritual. É não se envergonhar. É caminhar junto e dizer: eu caminho com a minha esposa em liberdade, porque nós temos intimidade. E por que nós temos intimidade? Porque os papéis estão estabelecidos, porque há uma aliança entre nós, porque há responsabilidade entre nós, e porque o princípio do gênero está estabelecido na minha casa. É simples assim. E porque esses princípios são estabelecidos na minha casa, na minha vida, eu tenho liberdade, intimidade com a minha esposa, com os meus filhos, de caminharmos um relacionamento de transparência emocional, de convivência. Quando a gente quebra o princípio da intimidade, nós estamos quebrando o relacionamento de transparência. E é disso que trata o princípio da intimidade. Normalmente quem é casado aprende com o tempo a reconhecer a performance do esposo ou da esposa desde a sua expressão facial. Eu conheço bem a minha esposa. Quando ela me telefona, eu sei exatamente como ela está emocionalmente. Quando eu chego em casa, ela sabe reconhecer se eu estou bem ou não. E as perguntas são óbvias, né, irmãos? O que aconteceu hoje? Nada. Alguma coisa aconteceu. Você não está bem. Isso é intimidade. A gente aprende a reconhecer um no outro as características de comportamento. Como é que está a intimidade na sua casa? Quando é que a gente quebra o princípio da intimidade? Com qualquer coisa que entre no nosso casamento, na nossa família, para dividir e fracionar os relacionamentos, quebra o princípio da intimidade. É quando o pai troca o relacionamento com os filhos por qualquer outra coisa que considere, ainda que menos importante, os filhos são relegados a ainda menos importância. Está quebrando o princípio da intimidade.
Esse é um desafio para nós, irmãos, em todo o tempo. Eu quero tratar aqui, numa dessas quintas-feiras a seguir, eu já disse domingo, eu quero tratar o assunto de como nós lidamos com o trauma, as feridas e as consequências do adultério. O adultério é quebrar o princípio da intimidade. Há restauração, mas há um caminho de dor. O que está quebrando na sua casa o princípio da intimidade? Você quer a bênção de Deus sobre a sua família? Você quer a bênção de Deus na sua casa? Esse princípio tem que estar estabelecido. Eu quero terminar. Quando a gente quebra esses princípios, seja o princípio dos gêneros, da responsabilidade, da aliança, dos papéis ou da intimidade, é um caminho de restauração projetado por Deus para isso. O caminho é um caminho de arrependimento, de conserto, de responsabilidade e de reeducação. E diante desse desafio, eu quero desafiá-lo e ajudá-lo num comprometimento. Na sua casa, querido, responda aí no seu coração. Qual desses princípios foi quebrado, que precisa ser restabelecido? Você pode ficar de pé? Qual desses princípios está quebrado na sua família nesse tempo, que precisa ser restabelecido? Hoje é o dia da gente sair daqui e dizer: Senhor, na minha casa foi o princípio da intimidade. Na minha casa é o princípio dos papéis que não estão estabelecidos adequadamente pela tua palavra. Na verdade, na minha casa ninguém tem aliança com ninguém. Na minha casa é como dizemos na gíria, é cada um por si e Deus para quem conseguir. Na minha casa, ninguém tem responsabilidade com ninguém. Na minha casa, a gente não conseguiu estabelecer ainda nem os gêneros adequadamente. Diante de tudo isso, Deus quer nos abençoar se restabelecemos os princípios da palavra na nossa vida, na nossa família. E o desafio é, dizemos hoje: Senhor, eu saio daqui com o compromisso de que hoje eu restabeleço os princípios que foram quebrados na minha casa, na minha família, no meu casamento, porque eu quero a bênção do Senhor sobre a minha família. Eu quero ser abençoado. Talvez alguns desses princípios não dependem só de você. Você vai sair daqui para dizer: Senhor, eu quero fazer a minha parte. Eu vou restabelecer o princípio no que diz respeito à minha vida. A minha casa não vai ficar sem a tua bênção, porque eu quebrei um dos teus princípios. Ela vai ser abençoada, porque eu quero viver os princípios do Senhor para a minha família. Nós vamos cantar. E essa canção diz: Deus da família, abençoe o meu lar.